Durante a busca da Ahsoka Tano pelos últimos vestígios do Império, na série Ahsoka, ela acaba sendo derrotada pelo Baylan Skoll, um antigo Jedi que tinha caído para as sombras. E depois que a Ahsoka é derrotada, ela vai parar num plano místico da Força, onde ela encontra ninguém menos do que o seu antigo mestre. Anakin. Nessa dimensão paralela, o Anakin Skywalker oferece a proposta de terminar o treinamento da Ahsoka com uma última lição que ela precisa aprender, que é a seguinte: a escolha entre viver ou morrer. Mas será que essa lição é só isso mesmo? Porque essa escolha entre viver ou morrer parece ser uma coisa meio óbvia, né? A Ahsoka quer viver. Já faz um bom tempo que a Ahsoka vem se defendendo de vários desafios e inimigos diferentes. Ela lutava contra agentes imperiais, se defendia de todo tipo de inimigo e também fugia de várias ameaças que estavam na cola dela. Então, a verdade é que já faz um bom tempo que a Ahsoka vem fazendo questão de se manter viva, como ela já fez várias e várias vezes. Então, o que será que o Anakin está oferecendo de novo com essa lição dele? Desde que o próprio Anakin caiu para as sombras, a Ahsoka criou muitas incertezas sobre o caminho Jedi, por causa das consequências que ele pode trazer. Então, essa figura do Anakin retorna como uma maneira de fazer a Ahsoka encarar os próprios medos dela, na forma do mentor imperfeito que se deixou transformar em Darth Vader. E para que ela supere esse conflito, a Ahsoka precisa chegar no mesmo ponto em que o Luke Skywalker também chegou, quando os dois jogam seus sabres de luz para longe, na frente da mesma figura. Então, nesse vídeo de hoje, vamos ver qual foi a verdadeira lição do Anakin para a Ahsoka Tano. Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique, sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha série Lendas da Galáxia, onde a gente faz análises sobre personagens de Star Wars. Se você quiser deixar uma sugestão de personagem, pode deixar aqui nos comentários. E se quiser me seguir lá no Instagram, o convite está feito também. O link está aqui na descrição. Beleza? Mas bom, vamos lá. Para a gente começar a entender o que é essa sessão de treinamento do Anakin, a gente tem que rever o motivo que fez a Ahsoka ir parar nesse lugar. Porque ela estava enfrentando um conflito que tinha que ser superado com essa lição. Então vamos ver qual era esse dilema da Ahsoka. Na época da República, a Ahsoka foi acusada injustamente de traição pela Ordem Jedi. E mesmo depois que eles tentaram voltar atrás, a Ahsoka decidiu sair da Ordem. E desde esse momento, ela vem se encontrando num estado isolado, onde ela acabou se fechando para as suas conexões. Ela cortou seu vínculo com a Ordem e acabou se afastando das pessoas que viveram ao lado dela, como o Obi-Wan, o Plo Koon e, é claro, o seu mestre Anakin Skywalker. E depois da queda do Anakin para as sombras, esse isolamento da Ahsoka ficou ainda mais fechado, por causa da relação que ela tinha com ele e de todo o potencial sombrio que ela reconheceu na Força. Como foi o mestre dela que se corrompeu, a Ahsoka criou uma incerteza sobre a sua própria formação, porque se ela tinha sido formada por um Jedi que falhou, então ela mesma não sabia se tinha aquela experiência necessária para ser a guardiã da paz que ela deveria ser. E esse receio faz ela viver isolada e presa ao medo, como ela mostra quando nega o treinamento do Grogu, para evitar lidar com qualquer tipo de conexão. I've seen what such feelings can do to a fully trained Jedi Knight. To the best of us. Então, a Ahsoka vive um impasse com o seu passado, pela insegurança que ela tem de não ser capaz de ser a protetora que ela deve ser. E a própria série destaca esse dilema da Ahsoka, quando o Baylan tenta atingir ela com essas acusações sobre o passado do Jedi, porque esses são, de fato, os verdadeiros medos da Ahsoka. Your legacy, like your master's, is one of death and destruction. Galera, então, como a gente está debatendo bastante a importância dessa questão da confiança, eu quis trazer esse vídeo aqui, junto com os meus parceiros que realmente entendem desse assunto, que são os meus amigos da Manual.
E hoje a gente tem uma promoção bem legal que eu já vou liberar pra vocês. Segura aí. Cara, quero bater um papo com vocês sobre uma questão que é bem presente na nossa vida, na vida do homem, que é a questão da queda de cabelo, já que ela afeta cerca de 50% dos homens. E um problema da queda de cabelo é que ela pode afetar nossa autoestima, nossa confiança e até a nossa forma de viver a vida, de aproveitar as coisas. Por exemplo, daqui a pouco já tá chegando aí a época do carnaval, que é quando a gente quer viajar, conhecer gente nova, e esse é o tipo de momento onde a gente quer estar bem, né? Seguro, se sentindo bem. Mas a boa é que a Manual pode te ajudar com tratamentos cientificamente comprovados para a queda de cabelo. E se liga, que para começar o tratamento com eles, o processo é super tranquilo. Você só precisa responder algumas perguntas sobre a sua saúde lá no site, para um médico analisar o seu caso e passar um tratamento personalizado para você. E com a sua prescrição, você recebe o seu pedido na sua casa com uma entrega super discreta e com frete grátis. E você pode ficar tranquilo que ao longo do seu tratamento, você tem um canal direto com especialistas para tirar suas dúvidas. E uma outra dica bem importante também é que, como a Manual oferece um tratamento médico, ele deve ser feito de forma contínua. Mas seguindo a sua prescrição, normalmente, os resultados costumam ser mais visíveis entre o 3º e o 6º mês de uso dos produtos, como a gente pode ver aqui nos exemplos de clientes reais da Manual. E para te dar uma força para começar um tratamento, você pode usar o meu cupom que está aqui na tela e na descrição do vídeo para ganhar 40% de desconto no seu primeiro pedido, além de frete grátis na sua entrega. Mas corre lá para aproveitar a promoção porque ela é por tempo limitado. Então voa aqui no link da descrição e aproveita lá. Beleza? Yeah, no kidding. Depois da queda da República, a Ahsoka continuou a ter essa conduta mais fechada, o que fez ela perder um dos laços mais importantes que ela tinha. Dessa vez, a Ahsoka abandonou a relação de mestra com a sua aprendiz, a Sabine Wren, por causa do medo que ela sentia sobre o destino da sua Padawan, caso ela se perdesse no seu caminho. Acontece que a Sabine tinha uma personalidade intensa, por conta daquela natureza guerreira mandaloriana, como ela mesma demonstra. E o problema dessa impulsividade da Sabine é que ela reforça os medos da Ahsoka, porque ela sabe que a agressividade é um caminho para a corrupção do lado sombrio. Anger and frustration are quick to give power, but they also unbalance you. No ponto de vista da Ahsoka, ela tinha receio que a Sabine usasse as suas habilidades e o seu treinamento para objetivos egoístas, como a vingança contra os inimigos do povo mandaloriano. E por isso, a Ahsoka se afastou da Sabine, por não se sentir capaz de ser uma mestra. At the time, Ahsoka felt that if Sabine unlocked her potential, she would become dangerous. Depois que elas passaram anos e anos separadas por causa de toda essa história, a Ahsoka e a Sabine acabaram se reaproximando mais uma vez, quando elas partiram juntas na busca pelo Ezra e pelo Almirante Thrawn, um aliado e um inimigo delas duas. Só que mesmo depois dessa reunião, a Ahsoka encontra um outro dilema em relação a Sabine, que era o apego sentimental dela em relação ao Ezra. I know how much Ezra means to you. Sometimes we have to do what's right, regardless of our personal feelings. A Ahsoka sabia muito bem o quanto essa missão era importante para Sabine, por causa do afeto que ela tinha pelo Ezra, como a série inclusive mostra destacadamente desde os seus primeiros episódios. E esse apego se junta mais uma vez aos medos da Ahsoka, já que o afeto pode abrir espaço para os impulsos do lado sombrio, o que faz a Ahsoka ainda duvidar e se afastar da sua própria aprendiz. Can I count on you? You know you can. Caramba, então quer dizer que a Sabine era impulsiva e também bem sentimental. Quem será que isso faz a Ahsoka lembrar? Nossa, que mistério. Não. Deve ter algum mal entendido. Acontece que um dos problemas da Ahsoka é que a personalidade da Sabine faz ela lembrar justamente do mestre dela, do Anakin, da figura que desperta tantos questionamentos para a Ahsoka. O Anakin tinha caído para as sombras por causa dos apegos sentimentais dele, quando ele quis salvar a esposa que ele amava. E foi a impulsividade dele que fez ele se tornar uma das maiores ameaças da galáxia, pela tendência que ele já tinha em se deixar levar pela sua agressividade.
Então, a Ahsoka acaba vendo a Sabine enfrentando os mesmos conflitos do Anakin, com ela tendo os apegos sentimentais e os impulsos que ele também teve. E como resultado de toda essa soma de experiências, a Ahsoka duvida do seu mestre e acaba duvidando de si mesma, o que ainda mantém ela num estado isolado e desbalanceado, deixando ela incapaz de enfrentar o Baylan na sua luta. E é nesse estado pessimista e isolado que a Ahsoka recebe a última lição que ela tanto precisa, para que ela entenda quem foi o seu mestre e também a si mesma. Um ponto muito importante para a gente começar a entender essa lição do Anakin é entender primeiro o que é esse cenário onde eles dois estão. O que é isso? No passado, lá em Star Wars Rebels, a Ahsoka já visitou um lugar chamado O Mundo Entre os Mundos, que é um plano espiritual da Força, que pode criar um canal entre os vivos e os mortos, como é explicado lá no livro O Segredo dos Sith. Então, pode ser que ela tenha retornado para esse mesmo cenário. E como o Anakin se tornou um espírito da Força, no final de O Retorno de Jedi, ele pode encontrar essa ponte entre a sua identidade, depois da morte, e a consciência da Ahsoka ainda em vida. Só que tem um ponto que a gente tem que esclarecer aqui, que é o seguinte. Repara como essa forma do Anakin, dessa nova visão, é uma visão diferente do estado normal dele. Porque nesse contexto, ele tem uma função bem específica, que é projetar os conflitos da mentalidade da Ahsoka. Se a gente lembrar do episódio 6, o Anakin deixou o egoísmo do lado sombrio de lado para salvar o seu filho. E é isso que permite que ele se una completamente ao lado da luz da Força, na forma de um espírito de pura luz. O que, inclusive, também é mostrado no final da série da Ahsoka, com aquela última aparição dele. Mas dessa vez, essa nova forma do Anakin ainda se deixa levar para o lado sombrio, o que indica que ele pode ser algo além do estado normal do Anakin, como uma união entre a identidade do Anakin e a consciência da Ahsoka. Como a base da insegurança da Ahsoka vem da relação dela com o Jedi e o Anakin, a maneira como ela se depara com ele nesse plano é uma forma dela rever a sua própria história. E como a Ahsoka precisa confrontar o Vader para superar os seus medos, essa visão do Anakin se permite, intencionalmente, assumir a forma desses conflitos que ela precisa vencer, projetando mais uma vez o lado sombrio do Anakin. Agora que a gente já entendeu o drama da Ahsoka, vamos ver o que o Anakin tinha para ensinar. Quando a Ahsoka retorna para a memória da batalha de Ryloth, ela relembra o sentimento de culpa que ela sentiu quando não conseguiu proteger seus aliados na batalha. E assim como ela questionou a sua capacidade de ser uma comandante, agora ela também questiona a sua habilidade para ser uma mestra, porque ela ainda carrega esse mesmo medo de falhar na posição de guardiã que ela deve ser. Is that all I'll have to teach my own Padawan one day? How to fight? Então, essa visão reflete a origem da insegurança da Ahsoka, que é o receio sobre a aptidão dela para ser a guardiã da paz que ela deve ser. E esse questionamento da Ahsoka parte principalmente da formação que ela recebeu do seu mestre, o que faz ela também ter que questionar quem foi o Anakin como mestre. Parte da função dessa cena é repassar o contexto do que foram as Guerras Clônicas para esses personagens. E como o próprio Anakin explica, a Ordem Jedi escolheu entrar na guerra, o que fez os Jedi passarem de protetores da paz para soldados. E foi essa decisão que fez os Jedi caírem nas manipulações políticas do Palpatine e acabarem sendo destruídos no futuro. Então, essa cena demonstra, em parte dela, como tanto o Anakin quanto a Ahsoka foram levados para uma guerra que eles não escolheram, por conta de decisões da Ordem Jedi que não partiram deles. The shroud of the dark side has fallen. Begun. The Clone War has. Por causa desse cenário da guerra,
A forma que o Anakin encontrou para proteger a Ahsoka, que era só uma criança, foi através do treinamento de combate, para impedir que ela tivesse o mesmo destino daqueles clones derrotados. E a reunião de todos esses elementos na cena destaca essa necessidade, para demonstrar o risco que eles corriam e a importância da preparação deles. A verdade é que por mais que os Jedi tenham errado ao se tornar soldados, o Anakin e a Ahsoka não tinham como mudar as decisões da Ordem Jedi sobre a guerra. E nesse contexto, o Anakin fez o que era possível para ensinar a Ahsoka a sobreviver, da melhor forma que ele pôde. Então, parte da reflexão dessa visão é relembrar como o Anakin foi um mestre legítimo, que realmente considerou o bem da sua Padawan. Listen, I'm teaching you how to lead, how to survive. And to do that, you're going to have to fight. Como a gente viu, grande parte da reflexão da Ahsoka nessa cena é relembrar o lado digno do Anakin e também da própria formação dela mesma, por consequência. Mas como a Ahsoka está enfrentando uma incerteza nessa fase, a cena representa como ela ainda continua apegada aos seus medos. E por isso, mesmo depois das lições do Anakin, ela ainda acaba vendo a figura do Vader, porque a queda dele também foi influenciada por esse cenário de guerra. Então, parte da falha da Ahsoka nessa fase é simplesmente ser mais pessimista do que otimista, como um sinal de uma falta de esperança e de fé. E é esse sentimento mais retraído da Ahsoka que vai sendo desconstruído ao longo da lição. Quando a cena corta para o cerco de Mandalore, a cena destaca a evolução dela como uma guerreira, o que é resultado de grande parte do que o Anakin transmitiu para ela. Mas mesmo assim, a Ahsoka continua incerta sobre a sua identidade, porque ela duvida se é capaz de ser mais do que esse soldado que ela tinha que ser. Como o cenário da visão mostra, a Ahsoka questiona o legado dela, porque mesmo depois de lutar por anos, ela continua rodeada de destruição, como sinal do que é o ponto de vista dela sobre a falha dos Jedi na época da guerra. E parte da falha que ela tem que superar é conseguir se ver como algo além do que foi essa guerra. But my part of that legacy is one of death and war. Nessa parte da cena, a memória do Anakin apresenta mais uma vez uma escolha para Ahsoka, sobre a maneira como ela pode reconhecer o lado positivo da sua própria história. Ele relembra a legitimidade dele como mestre, como ele já tinha feito na outra sequência, e assim ele também afirma como ela é, de fato, mais do que um soldado, mostrando como ele é um tipo de mestre que acredita na sua aprendiz. But you're more than that. Because I'm more than that. E existe um ponto bem importante que tem que ser cravado sobre essa cena, que é o fato do Anakin estar certo, que é algo que a gente pode falar em ocasiões bem específicas da história de Star Wars, mas em algumas a gente pode falar, porque tanto ele quanto a Ahsoka realmente são mais do que suas próprias falhas. Um dos dilemas morais mais importantes de Star Wars envolve justamente a redenção do Anakin, porque a virtude diferencial do Luke foi justamente acreditar nas virtudes do seu próprio pai, quando ele perdoa o Darth Vader e encoraja o Anakin a salvar toda a galáxia como o escolhido da Força. I am a Jedi, like my father before me. Então, assim como Luke aceita o legado positivo do seu pai, a Ahsoka também tem que perdoar essa memória negativa do seu próprio legado. Só que ela ainda falha nesse mesmo ponto, sendo incapaz de perdoar e seguir em frente. You are more Anakin, but more powerful and dangerous than anyone realized. Essa cena do combate, pela maneira como eu particularmente interpreto, é a Ahsoka encarando de vez o medo dela, porque como o próprio Anakin fala, ela não tem convicção sobre quem ela pode ser. Então, ela enfrenta essa corrupção do lado sombrio e chega num ponto onde ela encara a sua escolha final, sobre quem ela realmente é. E só quando ela tem a chance na sua mão de acabar com a memória do Vader, do mesmo jeito que ele fazia, ela tem a confiança para aceitar o seu mestre e a si mesma. Quando ela joga o sabre para longe,
assim como Luke também fez no episódio 6, perdoando essa mesma figura do Anakin. I choose to live. Depois da luta, a Ahsoka faz uma escolha que não é nem lutar e nem morrer, mas sim viver. E o verdadeiro significado por trás dessa escolha fica bem mais claro depois da visão. A maneira como a Ahsoka vivia presa ao medo era o mesmo que morrer, pela maneira como ela negava as suas conexões e se isolava da sua própria vida. Mas agora, a Ahsoka se permite viver de verdade, o que significa, em parte, estar aberta para as incertezas da vida. Por exemplo, para seguir em frente na missão, ela não precisava de verdade daquele tal mapa, porque desde o começo que a solução dos Purgils já estava ali na frente dela, desde quando Huyang já tinha falado sobre as rotas deles. The Jedi archives speak of intergalactic hyperspace lanes between galaxies, which used to follow the migration paths of star whales named Purgle. Então, o que a Ahsoka precisava era simplesmente ter fé nos rumos da força para se permitir seguir em frente, para ter confiança que ela conseguiria, sim, salvar o Ezra, mesmo destruindo o mapa. E depois da visão, ela enxerga essa possibilidade não sendo uma guerreira, mas sim se conectando, fazendo justamente o que ela vinha negando na sua vida. Esse é um aprendizado que volta lá para a raiz fundamental de Star Wars, quando Luke precisa ter fé em si e na força para superar os desafios da história. E da mesma maneira, a Ahsoka se permite acreditar nas possibilidades ao seu redor, quando ela acredita nos Purgils e consegue chegar no seu destino, sendo mais otimista do que pessimista. We'll just see where it goes. It could go anywhere. I know. Esse ponto dos Purgils, ele é extremamente interessante nessa história, porque ele traz uma das influências mais fundamentais da criação e para o desenvolvimento de Star Wars, que é o mito da jornada do herói descrito pelo Joseph Campbell, um cara que foi uma influência gigantesca e também literalmente um amigo do George Lucas. Acontece que numa das etapas da jornada, o livro descreve a entrada do herói no ventre da baleia. Ah, olha aí! Que é uma passagem onde o herói será revivificado pela lembrança de quem e do que é. E aqui, o Filoni representa esse trecho declaradamente, fazendo a Ahsoka entrar justamente na barriga de uma baleia espacial e logo depois dela relembrar quem ela é de verdade, o que permite que ela renasça, tendo fé na força mais uma vez. Antes dela encarar a sua visão, a Ahsoka duvidava de si como mestra e da Sabine como aprendiz. Mas agora, a certeza dela permite que ela passe o ensinamento mais importante que ela pode dar para sua aprendiz, que é reforçar a confiança dela, mostrando como ela pode confiar em si e na força. That's why, no matter what happens next, I'm going to be there for you. Depois que ela aceita o legado do Anakin, a Ahsoka se permite relembrar os verdadeiros ensinamentos dele, incluindo a confiança que ele transmite para ela, que é a segurança que ela precisava para acreditar no seu próprio papel como mestra. O Anakin acreditou na sua aprendiz, e agora a Ahsoka também pode acreditar na sua. E esse ensinamento que, no fim da história, permite que a Sabine tenha sua grande evolução como Jedi. Não só lutando com o sabre, mas acreditando em si, do mesmo jeito que a sua mestra. Ezra's where he needs to be. And so are we. Bom, galera, então esse foi meu vídeo sobre a jornada de aprendizado da Ahsoka. Claro que esse episódio ele é completamente aberto para interpretação e existem infinitas possibilidades de como ele pode ser visto e lido. E esse aqui é só o meu ponto de vista pessoal, completamente particular. Mas é isso, fico ansioso aí para ver o que vocês acham, qual é a visão de vocês sobre essas coisas. E é isso, caso você queira me seguir no Instagram, o link tá aqui na descrição. Eu me mudei pro Canadá recentemente, como eu já falei, e tenho mostrado algumas coisas da vida por aqui e tal. Se você acha bacana, o link tá aqui embaixo. E espero ver vocês no próximo vídeo, beleza? Então fico por aqui, vejo vocês na próxima, valeu e um abraço.